Havendo o número regimental, declaro aberta a 49ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Audiência pública, nos termos do requerimento número 101, aprovado em 3 de nove de 2012, de senador e de outros, tem como objetivo debater a precarização do trabalho no Brasil, abordando também a questão da terceirização, o simples trabalhista e as propostas que surgiram já na sociedade aqui no Congresso sobre a reforma da CLT. Passaremos nesse momento a palavra ao representante da Andes, que esteve conosco aqui no outro... do Andes. Explico logo, pai. Então explica, porque, olha, quando eu leio, está escrito aqui, ó. Representante, aqui está da, mas é do. Vamos acertar aqui em vermelho para não ter nota vermelha para quem escreveu aqui. Ó. Vocês que são professores sabem, o meu tempo era nota vermelha. E pior que eu recebia nota vermelha. Isso. Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente do Andes. Ok? Está com a palavra, então, o Luiz Henrique. Saudação, senador Paim, que tão nobremente... Só dizer que, só para justificar para alguns outros que gostariam de falar, que não dá a palavra para todos, e o Luiz Henrique esteve aqui na terça, não, na quarta, e eu o convidei para que viesse hoje. Muito obrigado, senador Paim. É preciso iniciar dizendo que, sob a presidência do senador, essa comissão tem se caracterizado como espaço de expressão do debate sobre a realidade social brasileira e o espaço de expressão dos movimentos sociais. Saudação aos demais componentes da mesa, em especial também aos combativos companheiros do Comando Nacional de Greve, da greve que completa hoje 112 dias, dos docentes da Rede Federal de Ensino. E nós ouvimos agora, ao final, no minuto da última intervenção, um registro importante e lamentável de que não é só no setor privado que se vêem movimentos que degradam as relações de trabalho. É lamentável ter essa notícia de que governadores de estados, e aí de vários partidos, né, entrando com uma DIN contra o piso do magistério, um preceito constitucional tão amplamente defendido pela sociedade. Mas é importante que se registre nesse debate aqui, quando o espaço da discussão sobre a intensificação do trabalho, do trabalho que vem de muitos fatores, inclusive é associado com novas tecnologias, com o redesenho metodológico das relações, desde a fábrica até o serviço público, né, passando pelas empresas do setor de serviços, dado como inexorável, na verdade, acompanha um processo de modernização, antes de tudo, de acumulação do capital, né? Um processo de redesenho das formas de exploração do trabalho e que alcança também o setor público. E aí o registro fazemos, a partir do debate feito em especial na nossa categoria, na categoria docente, de como se expressa esta nova forma de exploração do trabalho naquela fatia chamada do trabalho intelectual, né? Que é trabalho braçal também, mas que tem características particulares. O nosso sindicato já vem para o terceiro encontro nacional a respeito da saúde do trabalhador docente, precedido de encontros regionais, e avança muito na compreensão de como se dá, através dessas novas formas, inclusive pela utilização dos novos meios de comunicação, a internet, o computador, as formas que nos mantêm em contato permanentemente, tem esse lado positivo, mas que também representam, para esse tipo de trabalho e esse tipo de trabalhador, praticamente o não desligar-se do trabalho. Praticamente o desconsiderar o horário de trabalho como um limite entre o seu empenho laboral e o restante da sua vida afetiva, da sua vida familiar, o que, na nossa constatação, tem levado a um sem número de problemas, né? Problemas físicos, problemas e problemas psicológicos. O Simpro do Rio Grande do Sul
foi precursor numa pesquisa com a base da categoria docente e constatou a maioria da categoria docente, assim como em outras situações de limite da exploração do trabalho, como em matadouros frigoríficos, que 3, 4, 5, 6 anos de trabalho são suficientes para acabar com as condições físicas ou mentais dos trabalhadores. Então, é uma temática importante que se coloca em discussão de uma maneira geral. Há um estudo, inclusive, de uma síndrome específica em relação ao docente, mas também em outros setores, né, do serviço público, trabalham com o público, trabalham com essa obrigação, em nome da sociedade, de servir a sociedade através do Estado, que a tradução seria uma espécie de queima de dentro para fora ou incineração de dentro para fora, a síndrome do burnout, que é tipificada, inclusive, hoje como resultante de doença de origem laboral, para efeito de dispensa do trabalho, e que se expande enormemente, e justamente pelo tipo de cobrança que vem com a ideia da flexibilização e do contato e do compromisso permanente com o trabalho. Mas o setor público, que poderia ser uma referência, quando nós estamos tratando aqui de um movimento que vem do setor mais conservador da sociedade, o setor que vem para esta casa, né, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para representar exatamente quem olha para o trabalho a partir da perspectiva unicamente do lucro. Lamentavelmente, nós encontramos exemplos no serviço público, no setor público. E, em boa medida, a greve que está colocada no Brasil inteiro, esse movimento importante que aconteceu nesse ano de 2012, que marca uma retomada da luta dos trabalhadores do setor público federal articuladamente, diz, em boa medida, disto. O governo não tem dado bom exemplo e o governo federal não tem dado bom exemplo. E a categoria dos professores é uma expressão disso. Nós iniciamos o ano de 2012 nas universidades federais, institutos federais de ensino, com mais de 6.800 professores chamados temporários. É o precarizado do precarizado. E assim mesmo não foi suficiente para cobrir todas as disciplinas que estavam necessitando de professor para iniciar as aulas em março deste ano. Na nossa organização do trabalho, existe o professor de carreira, que tem o seu cargo, tem o professor visitante, tem o professor substituto, para determinadas funções definidas, e lá na ponta se criou essa figura do professor temporário. O professor temporário não tem nem contrato, é quase que um recibado para responder para determinada... Há anos atrás, nós criticávamos o pior do pior ensino privado no Brasil, chamávamos os tubarões do ensino, né? Aquelas escolas privadas que exploravam o professor e vendiam um diploma, praticamente, e criticávamos muito a figura do professor horista, que era o típico dessas instituições privadas. Pois agora, no serviço público, nós estamos convivendo com situações que acabam se assemelhando, em termos de precarização, a esta figura. Lamentavelmente, assistimos passar por essa casa a toque de caixa, no ano passado, uma configuração legal, né, que ainda está sendo questionada no Supremo, que representa uma outra fórmula, né, que pode ser vista como uma fórmula maquiavélica de implantar e querer transformar em situação perene e legal a terceirização no serviço público, que foi a criação da Empresa Brasileira dos Serviços Hospitalares, né, que talvez vá se equiparar à Petrobras em número de terceirizados, talvez vá se equiparar à Petrobras, porque a rede de hospitais universitários hoje, do sistema federal, é a maior rede pública do SUS no Brasil inteiro, disparado. E nós vínhamos convivendo há muito tempo com a falta de criação de cargos públicos para fazer funcionar esses hospitais. Aí começaram a haver convênios, começou a constituição de terceirizações através de fundações. Bom, e a solução que é dada nesse problema é a pior solução. É a solução de consolidação de uma situação de milhares e milhares, talvez 30 mil, 40 mil funcionários, médicos, funcionários de todos os perfis, que atuarão via uma empresa que tem funcionamento sob características privadas, pela CLT ou sob outras formas de terceirização, cobrindo as necessidades de pessoal dessa rede de hospitais, como eu disse, a maior rede de hospitais
públicos que servem ao SUS de norte a sul deste país. Mas um movimento bem recente, o ingresso no Congresso Nacional, agora no último dia 31 de agosto, é um símbolo lamentável sobre essa perspectiva. Vários dos exemplos que foram colocados aqui nesta mesa, do movimento feito pela ala mais conservadora presente dentro desse Congresso Nacional sobre a CLT, que é da flexibilização, da retirada de critérios, da desnormatização, né? Aparece num projeto de lei vindo do Executivo, depois de 1 ano e meio de, podemos dizer hoje, falsas negociações com o movimento docente, que seria o projeto para fazer a reestruturação da carreira docente, que vem sendo degradada nos últimos anos, e aparece no Congresso Nacional como a desestruturação, a desconstituição de critérios. Transponho para a situação específica trazida por esse projeto de lei alguns exemplos que foram colocados aqui em relação à CLT, que tem a ver com a igualdade de tratamento, com a isonomia. Por exemplo, neste projeto que vem para o Congresso Nacional, não aparece no corpo da lei fixada qualquer relação, qualquer critério, em termos de regimes de trabalho, índices no processo de evolução da carreira, né, relação com a titulação. Então, o que aparece é a criação de figuras e se remete para uma tabela anexa de números soltos, números em valores nominais soltos naquela estruturação, o que não garante constituição de direito nem relação entre eles. Por exemplo, vivemos há 30 anos, né, com uma situação em que um professor, ao obter doutoramento, ele agrega a sua remuneração 75% de diferencial salarial. Agora, nós temos situação do mesmo professor, ao concluir o seu doutoramento, alguns com um crescimento salarial com um percentual, outros com outro percentual e outros com percentual bem mais baixo. Assim também para as outras titulações. A situação mais objetiva de desestruturação e descritério tem a ver com a relação de regimes de trabalho. Parece óbvio que a hora trabalhada de quem trabalha em 20 horas ou quem trabalha em 40 horas deva ter relações, né? O mesmo valor da hora de trabalho para quem está na mesma posição na carreira. Pois não é isso que aparece na proposta do Executivo. Quem trabalha em 40 horas não recebe o dobro de quem trabalha em 20 horas na mesma função, na mesma situação, na mesma caracterização. O movimento em greve, e continua em greve, uma greve forte, bonita, politizada e que dialoga com a sociedade e demonstra que o objetivo da greve não é corporativo, é o objetivo que se identifica com a necessidade da sociedade de uma política pública de educação adequada, tão reclamada pela sociedade, talvez a grande crise para a sociedade, para o homem e para a mulher real deste país, a grande crise porque passa o país, é a falta de políticas públicas que deem conta das suas necessidades de educação, de saúde, de segurança e assim por diante. Pois esse é o movimento dessa greve. Essa greve levou um debate nacional com uma categoria que, evidentemente, deseja ver o seu patamar salarial corrigido, um debate de tal qualidade, de tal ordem política, que a categoria compreendeu, na unanimidade das assembleias, que era o momento de recuar da reivindicação salarial e dizer ao governo que sim, nos dispusemos neste momento a discutir uma reestruturação da carreira dentro do próprio piso e teto que o governo propõe, mas estruturando, definindo critérios, definindo direito. E mesmo assim, o governo até hoje se mantém de costas para o movimento e se nega a negociar. Por isso nós estamos vendo aqui nos cartazes, negocia Dilma, negocia Mercadante, negocia Ministério do Planejamento. Essa é a expectativa do movimento e em nome da luta específica que se faz, mas da luta do movimento mais geral da sociedade que aparece nessa mesa aqui, que é da estruturação de direitos, que é de relações sociais equilibradas, né? Que é de relações sociais onde todos se respeitem, tanto da esfera pública como da esfera privada e nas relações gerais entre categorias no nosso país. Muito obrigado pelo espaço, senador. É muito importante para o nosso movimento e para a sociedade como um todo que essa comissão exista sob a sua presidência e dê espaço e dê expressão para que o país quer falar. Muito obrigado. Muito bem. Passamos a palavra de imediato agora ao Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente do ANDES. Vamos logo então, senadora, a questão
do artigo, o gênero do artigo que precede a sigla. A Andes Sindicato Nacional, a Andes Associação foi criada no apogeu do movimento do novo sindicalismo, no final da ditadura, no 80, 81, como uma entidade nacional unindo associações de docentes das universidades, e uma boa parte delas públicas, e, portanto, não podia haver sindicalização. Logo depois da Constituição 88, houve um movimento rápido, um congresso extraordinário e a transformação de AANDES, a Associação Nacional, em o AANDES Sindicato Nacional, com carta sindical e assim por diante. Então, essa é a primeira colocação. Não temos problemas maiores com o gênero, mas só para buscar a precisão aí. A outra explicação é a respeito da série de sorrisos que surgiram no plenário, as várias vezes que a mesa citou como um dos defeitos da terceirização, é a possibilidade de escolha pelo patrão de com quem negociar. É porque nós tivemos uma experiência muito triste, recente, traumática, que temos classificado, inclusive com denúncia em organismos internacionais de ato antissindical, quando depois de um ano e meio de negociação com a Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Secretaria de Ensino Superior, SESU, do Ministério da Educação, acaba simulando um impasse na negociação, e naquela mesa, os representantes oficiais fazem uma opção, né, de escolher um aglomerado, que também participava da mesa, que todos sabiam que não representava a categoria em greve, para assinar um simulacro de acordo e pensar que com isso acabaria uma greve. Hoje fazem 50 dias, a greve continua e o mal feito escancarado para a opinião pública. Sobre o tema em si, o tema que está colocado aqui, temos uma posição nítida que o negociado é válido, é prioritário, como agregador de direitos ao legislado, e não em troca do legislado. Portanto, a posição contrária a essas duas iniciativas que foram as mais pautadas aqui na mesa, veementemente, a flexibilização da CLT e o Simples, por outra via, fazendo a mesma coisa. E, ao final, reiteramos aquilo que discutimos aqui na segunda-feira, que essa comissão, o próprio senador, os movimentos que possa fazer junto ao governo federal para retomar o caminho regrado das coisas, de retomar a nossa negociação, e à medida que o senador ou a comissão dirigirem correspondências ao governo, às instâncias de governo, pudessem repassar cópias para que o movimento também seja abastecido com esse tipo de informações, e obrigado pela oportunidade. Muito bem, Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente do ANDES.